Energy Drink. Energy for life. Boa tarde, está no ar mais um programa Camisa 5, nesta segunda-feira, iniciando aí mais uma semana, uma semana muito produtiva para todos, e com certeza que Deus nos dê saúde para conduzirmos aí essa semana da melhor forma possível. Vamos ter vários assuntos importantes hoje no programa de hoje, no Camisa 5, entre eles a rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí clássicos, o Flamengo continua sua sina de não conseguir ganhar do Vasco nos últimos jogos. A última vitória do Flamengo foi na Taça Guanabara, num jogo com bastante chuva, 2-1, com 2 gols do Alexandre, que nem já está mais no Flamengo, hoje já é jogador do Palmeiras, um jogo bem confuso, e de lá para cá o Vasco foi soberano, conseguindo vencer aí todos os jogos diante do Flamengo. E mais importante do que vencer mais um jogo sobre o Flamengo é conseguir 3 pontos, e hoje já vê ali bem mais de perto a possibilidade de se livrar da zona de rebaixamento. Vamos falar, esmiuçar, falar melhor sobre esse clássico Flamengo e Vasco. Tivemos clássico em São Paulo, um empate entre São Paulo e Palmeiras, no finalzinho, o São Paulo deixando escapar uma boa vitória, a vitória do Botafogo na Série B sobre o Macaé. O Fluminense, a gente falava aqui na sexta-feira a importância de uma vitória do Fluminense, de se distanciar da questão da zona do rebaixamento, e mesmo não jogando tão bem assim, conseguiu ali na reta final da partida encaixar 2 bons lances e sair com a vitória de 2-0. E também temos os assuntos aqui da nossa cidade, da nossa região. Vamos ter aí a presença dos mascotes das Olimpíadas na cidade, amanhã no CAE. Vamos falar melhor como andam os preparativos aí das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Temos a abertura do GEM nessa semana, os Jogos Estudantis Municipais, tão importantes na sociedade, no dia a dia dos jovens que se preparam o ano inteiro nas aulas de educação física das escolas estaduais, municipais, particulares, para a disputa dos Jogos Estudantis, esse papel social que tem o GEM na vida de cada aluno, e que interage todas as classes. Eu acho que é um momento de interação, que não tem discriminação de estudar numa escola pública, numa escola particular. Acho que todos nesse momento, e deverá, tem que ser assim todos os dias, não só no GEM, mas no dia a dia. Eu acho que tem que haver as amizades, é apenas uma questão de um estudar numa escola pública, outro estudar numa escola particular. Acho que todos são iguais, têm a mesma capacidade de conseguirem sucesso e alavancar aí na sua carreira acadêmica, de chegarem, ingressarem numa faculdade, e também de seguirem aí uma carreira produtiva, profissional. Vamos começar falando do Fluminense. O Fluminense que conseguiu uma bela vitória sobre o Goiás por 2-0. Era importante e não tinha outro resultado. A gente comentava aqui no último programa, o Fluminense tinha que vencer, jogou no sábado, no Maracanã. E tá aí os melhores momentos dessa partida. O gol do Fred, que voltou a vencer, voltou a marcar gols. O Fred já estava aí
num jejum, né, muito grande de gols, e num belo cruzamento ali conseguiu, né, valeu ali a experiência, né, do Ronaldinho Gaúcho, que na verdade não fez muito mais do que isso, né, foi importante aí nesse momento, na experiência de bater a falta rápido, e saiu aí o gol do Fluminense, o primeiro gol. Nem a zaga muito confusa, né? Em alguns momentos a torcida ficou apreensiva, né, de sofrer um gol do Goiás. E aí, né, uma saída de bola errada da equipe do Goiás e um golaço, né, do Scarpa, né, e vencendo aí um jogador bem regular, né, no Fluminense, um voluntarioso, né, um jogador que se dedica muito, né, em todos os jogos, né, ali com a bola dominada, o lateral esquerdo do Goiás acabou ali um belo, né, chapéu e bateu de bate pronto, né, sem chance nenhuma para o goleiro Renan, o passe do Fred, né, ali chapelou com a canhota e ele não é destro, né, é um jogador canhoto e que acabou pegando muito bem, né, na bola. Essa bola é difícil, né, de bater de bate pronto, e, né, sacramentou aí a vitória para a equipe do Fluminense. 2-0, o Fluminense, né, chega aí aos seus 37 pontos, né, hoje é o 12º colocado, né, está aí a 6 pontos da zona de rebaixamento. Primeira equipe, né, é a Chapecoense, né, com 31 pontos. Então, né, deu ali um alívio, respirou, né, a gente sabe que o Fluminense precisa de somar mais pontos para espantar de vez esse fantasma aí, né, do rebaixamento, que já, né, assolou as Laranjeiras, a equipe do Fluminense, né, em outros anos, principalmente em 2009, né, onde a situação era bem difícil. O Fluminense conseguiu escapar dessa zona de rebaixamento, né. O próximo confronto do Fluminense é contra o Santos, na Vila Belmiro, um jogo muito difícil, por isso, né, que dizíamos aqui a importância dessa vitória do Fluminense em casa contra o Goiás, era vencer ou vencer, justamente por conta dessa próxima partida, né? Pega um Santos embalado, né? Um Santos bem montado pelo Dorival Júnior na Vila Belmiro. Então é um jogo onde, né, a equipe do Santos é totalmente favorita, né, contra o Fluminense, né? Não tem dúvida, mas eu acho que é fazer ali um jogo, né, bem concentrado, né, uma estratégia bem definida, né, pelo seu treinador, o novo treinador, Eduardo Batista, que conseguiu aí a sua primeira vitória, né, sobre a direção do Fluminense. Tem tudo para seguir bem e escapar, né, de vez dessa questão de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense, né, até mesmo, né, os torcedores, a torcida já gritava, né, no final da partida do jogo de sábado no Maracanã, eu acredito, né, o famoso eu acredito, que a torcida do Galo, né, gritou muito nas campanhas da Copa do Brasil e na Libertadores. Isso, né, começa a ser expandido aí para as outras torcidas, né, em questão, né, eu acredito, o time de guerreiros, né, sobre o jogo de quarta-feira. Lembrando, né, que nesse meio de semana não temos rodada do Campeonato Brasileiro, volta aí a Copa do Brasil, né? Então o Fluminense, né, em casa não fez o seu deverzinho, o seu dever de casa, né, empatou em 0-0 contra o Grêmio e joga na quarta-feira lá na Arena do Grêmio, né, contra a equipe do Sul. Então é um compromisso muito difícil, mas impossível? Não, né? O Fluminense tem força,
né, vai, né, com certeza sabe, né, da necessidade de conseguir essa classificação, esse caminho curto, né, para Libertadores da América, já que no Campeonato Brasileiro está muito embolado, são muitas equipes praticamente brigando por uma vaga, né, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, né, então o Fluminense sabe, né, dessa facilidade que é chegar a Libertadores através, né, da Copa do Brasil, são menos jogos, né, e são jogos de mata-mata, então o Fluminense sabe dessa importância desse jogo contra o Grêmio e vai em busca, né, de um bom resultado e, né, não é impossível, assim como vai ser difícil no final de semana contra o Santos, vai ser muito difícil também, né, na quarta-feira contra a equipe do Grêmio, mas, né, cabe aí ao Fluminense trocar o chip, né, de competição. A gente sabe que é diferente, né, exemplo maior disso, né, foi o Vasco, né, a gente vai falar, né, melhor daqui a pouco, que, né, tomou um passeio no Morumbi, né, na semana passada pela Copa do Brasil e jogou totalmente, né, de forma totalmente diferente na rodada do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense eu acho que tem que pensar assim, eu acho que, né, são competições diferentes, eu acho que o jeito de jogar, né, a concentração tem que ser de forma diferente. Então acho que é focar, né, um resultado não é bom, mas também não é ruim, né? O Fluminense não sofreu gols, né? Um 0-0, então é como se a partida não existisse, né? E o Fluminense ainda tem a vantagem de, se fizer um gol, né, vale muito a questão do gol, né, na casa do adversário, que é o Grêmio. Então não é um jogo em situação normal, né, um confronto como se não tivesse, né, realizado a primeira partida, um 0-0, começa do zero, né, realmente, e o Fluminense tem que entrar em campo para, pelo menos, para fazer um gol, né, e aí obriga a equipe do Grêmio a fazer 2, né, já que o empate com gols é do Fluminense, né, que está fazendo o gol fora de casa. E se acontecer mais um 0-0, aí sim, né, vamos aí para cobrança de pênaltis. Então, né, o Fluminense tem que se concentrar nessa partida da Copa do Brasil, está tudo aberto e tem aí grandes possibilidades, né, de avançar na Copa do Brasil. A única dificuldade é o Grêmio, que é uma equipe qualificada nas mãos do Roger Machado, e a força que é, né, jogar em casa na Arena do Grêmio. Mas vamos falar melhor, né, de como está esse Grêmio, como está esse Fluminense, a preparação dessas duas equipes no programa, né, de quarta-feira sobre a Copa do Brasil. Saindo da Série A um pouquinho, indo para a Série B, né, o Botafogo está muito bem, né, venceu aí, né, mais uma, né, em cima do Macaé. Então o Botafogo segue ali, líder isolado, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, e uma posição, né, até com certo conforto, não em questão do título, né, não em questão do primeiro lugar, mas uma posição de conforto em questão, que é o objetivo do Botafogo, do G4, né, ali a diferença, né, do primeiro para o quarto colocado, né, o Botafogo tem ali a sua gordurinha, né, e vai, sem dúvida, administrar, né, nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro para voltar à elite do futebol, né, na Série A, que é o seu lugar. Eu acho que, né, é o lugar do Botafogo, com todas as suas tradições. Acho que é um ano de reconstrução, né, da equipe, né, da confiança do torcedor, né, da comissão técnica, da diretoria. Acho que mudou muito e fico feliz por esse retorno ser imediato, né? Eu acho que acreditava, né, até numa situação pior para o Botafogo nesse ano, né, vendo a situação do ano passado, né, uma situação de terra devastada, uma situação muito ruim, né, apenas
A gente falava isso aqui no início do ano, ficando apenas 2, 3 jogadores, né, do atual elenco do ano passado, né, entre eles né, uma permanência super importante, que é o goleiro Jefferson, mas mesmo assim perde totalmente, né, uma questão de entrosamento, né, a gente vê acontecer muito, né, isso em equipes aí, né, medianas, equipes pequenas e que praticamente disputam, né, só competições, né, estaduais, de montar uma equipe, né, joga uma competição, por exemplo, um campeonato carioca e depois manda todo mundo embora, depois, né, no segundo semestre para disputar alguma competição, a Copa Rio, ou para quem se classificou aí, né, na Série D, na Série C, vem com uma equipe totalmente diferente e o resultado, né, vamos colocar 90% não são proveitosos, a equipe acaba, né, não indo bem, sendo rebaixada para outras, né, para outras fases. E o Botafogo não. Eu acho que encaixou, né, num certo momento no campeonato, onde correu o risco, né, de ficar fora do G4, né, mesmo vencendo, mesmo até líder, né, do campeonato, né, a saída do René Simões, a chegada do Ricardo Gomes, né, foi importante aí para o Botafogo, que vai seguir aí no seu caminho até o final da Série B, e não tenho dúvida, né, que o torcedor do Botafogo pode ficar tranquilo que vai voltar aí a Série A do futebol brasileiro. Não sei se campeão, né, mas dentro do G4, né, Botafogo para mim já é uma das equipes, né, que estão... É mesmo a gente colocar uma comparação, né, o Corinthians. Tá bem isolado, líder, grande chance de ser campeão. Mas se pensar, se o Corinthians já está tranquilo em termos de G4, vamos colocar assim, será o Corinthians, mesmo se fizer uma campanha horrível daqui para frente até o final do campeonato, o Corinthians mesmo assim já está garantido ali a sua situação de G4, de ir para a Libertadores. É mais ou menos o que acontece com o Botafogo. O Botafogo não tem uma gordura tão grande assim como o Corinthians, né, na Série A, mas dentre os adversários, ali, os jogos que ainda tem a realizar e pela equipe do Botafogo, né, e destaque aí para alguns jogadores, o Ilharão, o Jefferson no gol, o garoto Luiz Henrique, o Botafogo já está garantido, né, para voltar aí à elite do futebol brasileiro. Vamos rapidamente ao nosso primeiro intervalo comercial e na volta, né, falando aí sobre os clássicos do Campeonato Brasileiro e também as notícias aqui, a chegada dos mascotes, né, das Olimpíadas na nossa cidade.